Olá, turma, tudo bem? Então vamos lá, dar continuidade na nossa apostila de língua portuguesa. Paramos na página 76. Então peguem lápis e borracha e já vamos começar a responder as nossas atividades. Na página 76 diz assim: acompanhem aí na apostila de vocês a leitura. Neste capítulo você aprendeu a diferenciar os gêneros textuais, tira, caricatura, charge e cartoon. Estudou ainda características do gênero crônica, com base na leitura de um texto de Luiz Fernando Veríssimo, e leu uma entrevista da cartunista Laerte. Além disso, identificou os tempos verbais pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E aprendeu as diferenças entre discurso direto e indireto. Nas atividades a seguir, verifique se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo trabalhado até aqui. Então, nós temos a número 1, que diz assim: releia a entrevista de Laerte à revista Galileu e assinale entre as alternativas a seguir aquelas que apontam assuntos tratados no texto. Então, aquelas, quer dizer que são mais de uma questão, ok? Então, nós temos aqui as alternativas, vocês vão ler cada uma delas, aquela que você acha que apontam assuntos para o texto, né, para a entrevista de Laerte, vocês vão marcar um X. A que você acha que não tem nada a ver, você não precisa marcar nada, ok? Se for preciso, volte lá no textinho, na entrevista e releia. Número 2. A entrevista de Laerte aponta linguagem formal ou informal? O que você acha? Né? É um texto mais culto ou descontraído? Coloque aqui a sua resposta. Que tipo de texto que é? Um texto mais culto, mais formal, ou um texto mais descontraído, Muito bem. Número 3. Com base no tema tratado na entrevista e na pessoa entrevistada, foi adequado o emprego desse tipo de linguagem? O que você acha? Que com base nesse tema tratado na entrevista, na pessoa entrevistada, foi adequado empregar esse tipo de linguagem por quê? Né? Dependendo da resposta que você colocou aqui, se foi uma linguagem formal, por exemplo, que você colocou, por que você acha que foi preciso, que foi adequado o emprego dessa linguagem aqui? Ou se você colocou que foi informal, né? Então, elabore a sua resposta. Número 4. Leia um par de pergunta e resposta na entrevista. Então, nós temos aqui um trechinho da entrevista dela, né? Aqui em cima nós temos a pergunta do entrevistador e aqui a resposta dela, né? A entrevistada. Muito bem. Prestem atenção aqui, leiam, que vocês vão na página seguinte, na página 77, reescrever toda essa parte aqui da entrevista. Porém, vocês vão escrever de forma indireta. Vocês vão fazer um textinho indireto. Lembra? Discurso indireto quando tem a interferência do narrador. Aqui está em forma de pergunta e resposta. Vocês vão fazer aqui de forma diferente. Por exemplo, perguntei a Laerte por que ela escreve e desenha. Ela me disse que cursou música na tananana. E assim que vocês vão fazer, tá? Sem deixar falas, e sim somente o narrador falando, explicando o que aconteceu na entrevista. Número 5. Complete as lacunas do texto com os verbos do quadro no pretérito perfeito ou imperfeito. Então, nós temos aqui no quadro todas as palavrinhas, né? Vocês vão ter que colocar essas palavrinhas aqui nesse texto. Leiam o texto com atenção, tá? E coloque as palavrinhas em seus devidos lugares de acordo com a concordância da frase do texto. Ok? Página seguinte. Atividade número 6. Nós temos aqui, no diagrama a seguir, circule os verbos
que você empregou na atividade anterior, conjugados. Agora no tempo verbal, pretérito mais que perfeito. Então vocês vão procurar aqui nesse caça-palavras todas as palavrinhas que estão conjugadas no tempo verbal mais que perfeito. Qual que é esse, prof? Por exemplo, temos aqui a palavrinha iniciará. Essa palavrinha está conjugada no tempo verbal mais que perfeito. A maioria delas termina em irá. Iniciara, comera, andara, tá? Temos aqui o exemplo de outra, fundara. Então, vocês vão caçar aqui nesse diagrama todas as palavrinhas conjugadas no tempo mais que perfeito. Depois disso, nós vamos para número 7. Em dupla com um colega, escreva uma crônica curta, utilizando em uma de suas frases um tempo verbal no pretérito mais que perfeito encontrado na atividade anterior. Então, nós temos como exemplo a crônica da página 64, né? A crônica A Bola. Vocês podem ler aquele textinho novamente para relembrar o que é uma crônica, e vocês vão criar agora a crônica de vocês. Lembrando que vocês têm que utilizar uma das palavrinhas aqui do diagrama, ok? Então, criem a crônica de vocês usando uma palavrinha, pelo menos em uma frase, ok? Página seguinte, número 1. Pesquise em jornais e revistas uma tira, um cartoon, uma charge e uma caricatura. Recorte a imagem selecionada e colhe-a no espaço a seguir, indicando o artista que a criou e como você a classifica. Então, vocês podem pesquisar em jornais, revistas, na internet, tá? Cada um desses daqui, tira, charge, caricatura, e vocês vão colar aqui neste espaço da apostila de vocês. Lembrando que tem que colocar o artista que criou. Número 2, aqui mais embaixo. De acordo com o que você estudou, o que existe em comum entre a temática proposta em tiras, charges e cartoons e aquela proposta no gênero textual crônica? O que há em comum, galera? O que há em comum é o olhar sobre os temas do cotidiano, né? Na maioria das vezes são críticas sobre coisas do nosso dia a dia, tá? Na página seguinte, página 80, nós temos aqui a número 3, Agora você entrevistará um colega sobre a relação dele com a tecnologia e a presença desta no cotidiano. Era para nós fazermos em sala, né? Mas como estamos em casa, vocês vão entrevistar alguém aí da casa de vocês. Pode ser a irmã, o pai, a mãe, o irmão, a tia, quem vocês quiserem. Aqui nós temos algumas dicas, né? Dicas para o entrevistador, no caso são vocês, dicas de como fazer essa entrevista. E aqui embaixo nós temos dicas para o entrevistado, né? De o que ele precisa fazer durante a entrevista. Então é importante vocês lerem e passarem para o entrevistado também, ok? Aqui embaixo diz assim: ao final, troque de papel com o colega, ou no caso com a pessoa que você entrevistou, seja um entrevistado e ele o entrevistador. E daí vocês vão trocar de papéis, né? Muito bem. Na página seguinte, página 81, nós temos a número 4. Que tal colocar a imaginação para funcionar e recriar uma história usando recortes de tiras e cartoons já existentes? Siga as orientações. Então, como fazer? Aqui tem todas as instruções que vocês precisam de como fazer essa atividade. É só ler cada tópico, ok? Primeiro aqui, por exemplo, reúna tiras e cartoons recortando de jornais e revistas. Faça cópias do material selecionado ou imprima o que encontrar na internet. Então, vocês podem pesquisar em revistas, jornais, internet, o que vocês tiverem de recurso. Vão recortar, ok? Leve todo o material para a sala de aula. No caso, vocês vão fazer aí mesmo.
Com a ajuda do professor, defina que vai recriar uma tira ou um cartoon, relembrando as características de cada um já citadas neste capítulo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão definir o que vocês vão fazer, o que vocês vão recriar. Se é uma tirinha, se é um cartoon, se é uma charge, se é uma crônica, tá? Próximo, pense no roteiro daquilo que deseja narrar. Você vai pensar na historinha que você quer contar, né? Aqui, ó, no caso de uma tira, ou criticar ou satirizar. Lembrando que a tirinha critica ou satiriza, né? E o último tópico, uma ideia interessante é reunir personagens de tiras diferentes na mesma história. O resultado pode ser muito divertido e original. Então, vocês vão fazer tudo isso aqui, vão recortar, vão colar no caderninho de vocês de língua portuguesa e vão escrever a historinha de vocês logo abaixo, ok? Feito isso, vocês precisam responder essas questões, tá? Ler cada uma delas e responder. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Prestem bastante atenção. Se for preciso, assistam essa videoaula quantas vezes for necessário para que vocês possam compreender e conseguir responder as atividades com êxito, ok? Então, beijos e até breve.